Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de junho e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Vereadores realizam nova sessão. Confira os assuntos em debate no plenário. Vereador Willis Goulart fala pela primeira vez sobre assalto que sofreu em sua casa na semana passada. Ele foi rendido e agredido por criminosos. SEI do Mamulengo se reúne para mais um encontro nesta terça-feira. E no quadro Saúde Alternativa, vamos conhecer a história de um homem que perdeu 65 quilos em 1 ano e meio, mudando os hábitos alimentares e fazendo exercícios físicos regularmente. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Os vereadores se reuniram para mais uma sessão durante a tarde de ontem, terça-feira. Agora, a gente acompanha quais foram os principais assuntos discutidos durante a sessão, que contou ainda com a apreciação de documentos, como os requerimentos e indicações. Acompanhe. Cerca de 240 documentos foram aprovados durante a 33ª sessão do ano. 2 requerimentos de autoria do vereador Juvenil Silvério foram rejeitados. Um deles solicitava informações da Prefeitura sobre o programa Antipoeira. O outro sobre o sorteio das casas que serão destinadas aos ex-moradores do Pinheirinho, na zona sudeste da cidade. No Pinga Fogo, os vereadores abordaram assuntos como segurança pública, esporte, obras de pavimentação, saúde, iluminação da cidade, educação e falta de manutenção em espaços públicos. Ainda durante a sessão, os vereadores prestaram uma homenagem à equipe da UBS do bairro Vila Tesouro pelos serviços prestados à população. Acompanhe a íntegra desta sessão no nosso canal do YouTube. Ainda durante a sessão de ontem, o vereador Willis Goulart falou pela primeira vez em público sobre o assalto que sofreu na última semana. Ele foi rendido por criminosos que invadiram sua casa. Minha fala hoje ela é muito curta. Eu gostaria só de narrar rapidamente o ocorrido na última sexta-feira, de quinta para sexta, o que a imprensa já anunciou, através da mídia, enfim, né? Eu fui assaltado, minha casa foi invadida por 3 pessoas, me bateram bastante, enfim. Eu gostaria de não entrar muito em detalhes, mas queria deixar bem claro que, desde criança, meus pais sempre me ensinaram os caminhos de Deus. E vejo que eu tenho, no momento, uma grande oportunidade na minha vida de entender e ter a certeza de que tudo que foi ensinado para mim sobre Deus, eu aprendi de verdade. E eu tenho em minhas mãos agora várias opções. E eu escolhi a opção de perdoar. Com todo o meu coração, perdoar. Totalmente. Dentro deste coração não entra sentimento ruim. E agradecer também a mais de 200 pessoas que me enviaram mensagens através do Facebook. Ontem eu tive um tempo e respondi a cada uma por uma, dizendo exatamente sobre isso, que nós precisamos perdoar. Ninguém tem o direito de bater em alguém. Nós somos livres. Nós precisamos nos encher de amor, independente da situação e dos acontecimentos. Um dia, nós vamos embora deste mundo. E eu quero me lembrar que quando eu tive a oportunidade de perdoar, eu perdoei. Eu não vinguei. Eu estou totalmente vivo e agradeço a Deus
por ter me preservado. Agradeço a Deus pelos pais que eu tive, que eu tenho, pela família, por ser vereador dessa cidade e por ser uma pessoa em quem as pessoas procuram se espelhar, porque votaram em mim, confiaram em mim. E o meu dever é fazer o melhor que eu posso. Não tenho nenhum sentimento ruim por essas pessoas. E, enfim, eu perdoo e quantas vezes for preciso. Obrigado. Um homem e um adolescente foram detidos no final da tarde de ontem, suspeitos de terem participado do crime. E os vereadores que compõem a SEI do Mamulengo realizaram mais uma reunião na manhã desta quarta-feira. No encontro, estavam previstos os depoimentos do ex-diretor do Instituto Mamulengo Social e da profissional responsável pela contabilidade da entidade. Mais informações com a repórter Vivian Scatolin. Durante a reunião da SEI do Mamulengo, os vereadores ouviram o depoimento do ex-gestor de contratos da Secretaria de Educação, também do ex-presidente, do ex-diretor e do ex-diretor administrativo do Instituto Mamulengo Social. Também estava previsto o depoimento da profissional encarregada da contabilidade da instituição, mas ela não compareceu. O objetivo da SEI do Mamulengo é apurar possíveis irregularidades no convênio firmado na gestão passada entre a Prefeitura e o Instituto Mamulengo Social. A reportagem completa sobre esta reunião você confere amanhã no Diário Legislativo. No próximo bloco, você vai conhecer um exemplo de determinação e força de vontade. O quadro Saúde Alternativa apresenta a história de um homem que perdeu 65 quilos em 1 ano e meio depois de deixar de lado o sedentarismo. A gente volta já. Estamos de volta com o Diário Legislativo. O sedentarismo é uma das principais causas da obesidade, mal que pode levar a uma série de doenças, dentre elas pressão alta e diabetes. E depois de sofrer um infarto por conta do sobrepeso, um morador da região decidiu mudar de vida. Ele perdeu 65 quilos em 1 ano e meio ao mudar os hábitos alimentares e praticar atividades físicas. Ele ainda montou um projeto para incentivar pessoas a perder peso. A gente conhece mais sobre essa história agora, no quadro Saúde Alternativa. Olá! O Saúde Alternativa de hoje vai falar um pouquinho sobre o projeto Inconformados. E aqui ao meu lado, o Duda Matheus, que é criador do projeto e fundador da associação Chega de Desculpas. Tudo bem? Tudo bem, Tati. É um prazer estar aqui com você, Obrigada. Pessoal da TV Câmara, é uma alegria estar aqui. Duda, conta pra gente como tudo começou. Eu tenho um histórico de obesidade, né? Desde 18 anos de idade eu carrego isso e aí com 21 anos de idade eu tive um infarto. Mesmo assim, nunca mudei a minha rotina, os 2 primeiros meses depois do infarto eu mudei, mas depois descambei de novo e continuei engordando até chegar aos meus 150 quilos. E aí em agosto de 2014 eu fui fazer um exame de rotina e o médico então me deu uma sentença dizendo: Duda, você não vai passar dos 40 anos. Eu tinha 34 nessa época, Tati. E aí o que aconteceu foi que, junto com a minha esposa, né, eu tinha 150, minha esposa Thalita tinha 115. Nós decidimos mudar de vida, né? A primeira ideia que a gente teve foi partir para a bariátrica. Bom, vamos fazer a bariátrica. E aí nesse momento então a gente entendeu que a melhor coisa para a gente, depois do médico, o endocrinologista ter nos orientado, era tentar de uma forma saudável, né? Duda, vai para a rua, a gente vai reeducar sua alimentação e aí vocês vão conseguir. E isso aconteceu. Então, em 9 meses eu perdi 65 quilos e a minha esposa perdeu 45 quilos. Então, eu saltei dos 150 para 85 e a minha esposa dos 115 para 70 quilos. Duda, e como entra o projeto na sua vida? Quando a gente perdeu mais ou menos 20 quilos, eu estava na fila de um banco em Jacareí, a minha cidade,
E um amigo me viu e ele ficou um tempo assim dizendo, será que é o Duda? Né? E aí ele chegou perto e disse, Duda, o que aconteceu com você? Você está emagrecendo? Você fez a bariátrica? Porque eu acho que todo mundo pensa logo na bariátrica. E aí eu falei, não, rapaz, a gente decidiu mesmo ir para a rua, fechar a boca e isso tem dado resultado. E ele falou assim, poxa, eu quero acompanhar você. Esse meu amigo também grande e tal, a esposa também obesa. E aí nós convidamos então, Tati, esse casal para ir para a praça com a gente, mas eles disseram que não tinha tempo, né? E aí, então logo você vai entender por que a nossa associação chama Chega de Desculpas. E aí eu acho que ele achou que a gente não fosse, né, fosse deixar para lá e disse, não, rapaz, me fala um horário que você tem tempo que a gente vai conciliar. Foi o que a gente fez, ele disse que às 10h30 da noite ele podia. E a gente topou, eu e minha esposa, e aí nós fomos então às 10h30 para a praça com ele. Na primeira semana nós éramos nós 4, na segunda semana nós já tínhamos convidado mais alguns amigos, de repente nós éramos 10 numa praça lá em Jacareí às 10h30 da noite. Só que era 10 pessoas grande, então a gente brinca que de 10 pessoas a gente já batia 3 toneladas fácil assim na praça. Foi quando a gente resolveu contratar um personal e aí esse personal começou a cuidar da gente. Com 10 pessoas e um personal, eu comecei a andar pela praça junto com os meus amigos e disse, poxa, a gente pode ser um grupo, por que não? A gente faz uma página no Face e a gente começou então a se perguntar, mas como é que pode se chamar esse grupo? A gente começou a entender e entrar no consenso de que a gente não estava conformado com muitas coisas. Conformado, né, com o sedentarismo, nós não estávamos mais conformados em ficar sentado lá no sofá, né, e a saúde em primeiro lugar, a gente estava com a saúde debilitada, eu já com uma sentença de morte, Duda, você não passa dos 40, e aí foi quando então nasceu o projeto Inconformado. E o legal do projeto é que a gente percebe muito essa preocupação com a saúde, né? Não tanto com a estética, mas Sim. com essa coisa mesmo da saúde. Duda, e como isso funciona hoje? Qual é a estrutura? Como vocês trabalham? Nutricionista, personal? Legal. Na verdade, então, nós não começamos com a pretensão do projeto. É um projeto de vida mesmo. Aí, quando começou a chegar muitas pessoas na praça, a gente entendeu a necessidade de estruturar esse projeto. Né? Então, hoje nós temos treinos em Jacareí e nós temos treino em São José dos Campos. Hoje nós temos, para todos os treinos, nós temos um personal. Né? Nós não somos mais simplesmente um projeto, nós nos tornamos uma associação chamada Chega de Desculpas. E aí, por que nós entendemos a importância desse nome? Porque nós descobrimos, Tati, no decorrer desse processo de emagrecimento, que a gente tem uma desculpa perfeita para cada coisa correta que a gente precisa fazer. Né? Ou é a chuva, ou é o sol, né? Ou é o cansaço, ou é o horário, ou é o filho. Tudo a gente arruma uma desculpa para não fazer aquilo que é correto. Duda, dá algumas dicas pra gente de como sair do sedentarismo. Legal, eu acho que a primeira dica é a força de vontade. Né? Hoje todo mundo pergunta, Duda, depois de 1 ano e 7, 8 meses, você tem vontade todos os dias de acordar e de fazer atividade? Eu digo que não. Eu não sei se outras pessoas têm, mas a minha cabeça continua com a cabeça de 150 quilos. Né? Então eu quero comer muito, eu quero ficar em casa, mas como eu tive resultado, né, eu me sinto na obrigação de todos os dias estar na manutenção, né, daquilo que eu perdi. E mais do que isso, hoje eu sei que tem centenas de pessoas olhando para mim como exemplo. Então acho que a primeira dica, Tati, é que as pessoas tenham muita força de vontade. E a segunda coisa que eu acho que é extremamente importante é procurar profissionais. Né? A gente tem muita coisa disponível hoje na internet, receitas, as pessoas estão atrás do milagre. Né? As pessoas querem alguma coisa que elas vão tomar hoje, né, para acordar magro no outro dia. Então a gente diz para as pessoas que ela deve procurar um profissional, uma nutricionista, um endocrinologista, um cardiologista. Hoje todo mundo que faz parte do projeto tem que entregar atestado médico para nós do projeto saber se essas pessoas estão habilitadas à atividade física. Então a primeira coisa é força de vontade. A segunda coisa é a gente precisa ir atrás de profissionais. E a terceira coisa é muito melhor fazer dentro de um projeto, de um grupo de pessoas, do que sozinho. Sozinho a gente pode ir mais rápido, mas quando a gente está entre amigos, pessoas, a gente vai mais longe. E para encerrar, conta pra gente o que mudou na sua vida. Quais foram as grandes mudanças em questão de qualidade de vida? Mudou tudo. Eu digo que não são as grandes mudanças para mim, são as pequenas. Eu consigo até amarrar meu tênis hoje.
Parece besteira, mas eu, quando caiu uma nota de R$5, eu perdi a nota de R$5, porque eu tinha dificuldade de abaixar, eu tinha dificuldade de fazer, Tati, coisas simples do dia a dia. Eu tenho um filho de 11 anos e eu demorei 10 anos da minha vida para andar de bicicleta com meu filho. Eu perdi muitas coisas na minha vida por conta da obesidade. Então mudou radicalmente tudo, Mas o que eu mais percebo é que coisas simples da vida eu faço com alegria e muita disposição. Hoje andar de bicicleta com meu filho, correr com meu filho, é a maior alegria da minha vida. Ter disposição para cuidar da minha família, da minha esposa, é a maior alegria da minha vida. Então muda tudo, muda tudo. Muito obrigada pela participação e o Saúde Alternativa de hoje fica por aqui. Até a próxima! No próximo bloco, o Giro Esportivo te coloca por dentro dos destaques do esporte joseense. Daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está procurando emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar administrativo, cozinheiro de restaurante e operador de produção. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora a gente confere na agenda cultural as atrações que vão movimentar a cidade nesta quarta-feira. Confira! Hoje acontece o Cultura FC Sac no prédio da comunicação da Univap. O evento traz ao público a cultura de rua por meio da música, dança, food trucks e muito mais. A atração começa às 7 da noite no salão de eventos e a entrada é gratuita. Participe da nossa agenda enviando sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para quinta-feira. A quarta vai ser de sol entre poucas nuvens. Não deve chover. A máxima chega aos 20 graus, mínima 12. A quinta também será de tempo aberto e o sol se mantém na maior parte do dia. A probabilidade de chuva é pequena, não passa de 5%. As temperaturas variam entre 10 e 19 graus. O Giro Esportivo te coloca por dentro dos destaques do esporte joseense. Quem vai falar com a gente é o repórter Daniel Melo, que traz as principais notícias esportivas da cidade e região. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Renata. Boa tarde a quem nos assiste aqui na TV Câmara. E o São José Vôlei ainda não se inscreveu e não confirmou sua participação na Superliga Masculina e tem o prazo até sexta-feira para confirmar se participa da edição 2016-2017. De acordo com o Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Vôlei, ainda os diretores do São José não se movimentaram no sentido de inscrever a equipe. E acontece que a Prefeitura não está mais investindo valores do FADEMP, o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, nas equipes de alto rendimento. Por conta disso, o basquete de São José deixou o Campeonato Paulista e está fora do NBB, caminho que pode acontecer com o São José Vôlei, se por acaso ele não conseguir o apoio da iniciativa privada para inscrever a equipe. O prazo de inscrições terminaria no dia 31 de maio. A equipe ganhou
mais 10 dias e, caso opte por uma licença, não inscreva a equipe, o São José Vôlei está automaticamente rebaixado para a Superliga B, teria que disputar a Liga de Acesso à Superliga. Bom, falando de futebol amador, o final de semana foi de início do Campeonato de Futebol Amador da ACAF, a Associação de Clubes Amadores de Futebol aqui de São José dos Campos. E com alguns destaques. O Porto, campeão do ano passado, estreou com goleada de 6-1. Já o Rajada acabou surpreendendo o tradicional Santana do Paraíba e vencendo por 1-0. Bem, essas são as informações do esporte desta quarta-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Renata. Muito obrigada, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.